Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, em segurança em casa, tá certo? Hoje nós vamos voltar ao nosso conteúdo para as provas bimestrais, tá bom? Nós vamos continuar no capítulo 4 de matemática. Hoje nós vamos aprender sólidos geométricos. Lá na página 82 vocês podem ver alguns exemplos e tem as atividades de vocês, tá bom? A tia vai começar a falar aqui um pouquinho do que são os sólidos geométricos, tá certo? Vou mostrar alguns exemplos para vocês, para que vocês possam ter noção de como eles são, para a gente aprender de fato e diferenciar o sólido geométrico da figura geométrica, tá bom? Bom, como vocês viram ao longo de todos os anos da vida escolar de vocês, as figuras geométricas são o quadrado, o triângulo, o círculo, o retângulo, não é isso? Vocês têm essas 4 formas geométricas que a gente aprende sempre, que são as bases para os outros sólidos, tá bom? O que são os sólidos geométricos, tia? Os sólidos geométricos vão ser a forma em 3D. É como se saíssem lá do papel, aquela figurinha, e fossem formar uma estrutura. É como se fossem formar um objeto, tá bom? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá certo? Aqui eu tenho um cubo. Esse cubo, esse ladinho dele aqui, ó, é quadrado, não é isso? Então, o que que acontece? O cubo, ele vem lá do quadrado. É como se ele fosse filhinho do quadrado. E aí, ele nasceu e ficou dessa forminha, tá bom? O cubo, ele tem todos os seus lados iguais. Aqui, nós temos um dado, que é uma forma de cubo, tá bom? Todos os lados são do mesmo tamanho no cubo. Não tem nenhum lado maior do que o outro. Todos são do mesmo tamanho no cubo, tá certo? As faces dele, que são faces, tia, não sei o que é face. São os lados, ó. Esses ladinhos aqui, todos os lados. O cubo, ele tem 6 lados, tá certo? Então, ele tem 6 faces. Qual é o formato da base dele? A base é essa parte de baixo. Então, como o cubo é um quadrado de todos os lados e todos os lados são iguais, a base dele é sempre um quadrado, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês outro exemplo diferente. Essa aqui é uma pirâmide. Ó. Aqui na frente, se eu colocar só assim, vocês vão pensar que é um triângulo, não é isso? Porque ela tem a face em formato de triângulo. Mas a base dela é um formato de quadrado. Então, o que que acontece? A gente pode contar essa base como face? Posso, tá certo? Só que quando eu for diferenciar a base e as faces, aí eu tenho que dizer, a base da pirâmide é um quadrado e as faces, que são os lados, são triângulos. A pirâmide, ela tem 4 faces triangulares e uma base quadrada, tá certo? Ela é formada por formatos de triângulos e a base em formato de quadrado, tá bom? Outro exemplo que eu trouxe para vocês é o cilindro. Esse cilindro, se eu abrir ele vai ter esse ladinho aqui, o contorno dele, ao redor dele, vai ser em formato de retângulo, tá certo? No livro de vocês, vai pedir na questão 3, isso. Vai pedir para vocês recortarem algumas formas geométricas lá no anexo e colar e montar para ficar dessa forma. Então, quando vocês verem lá, vocês vão ver que aqui ao redor é um formato de retângulo, tá bom? E a base dele é em formato de círculo, tá certo? A base dele é em formato de círculo dos dois lados. E aqui essa face ao redor dele aqui é em formato de retângulo, tá ok? Nós temos também a esfera. A esfera é uma bolinha, qualquer tipo de bola. Ela é em formato de 3D, como eu falei pra vocês, né? E se eu fizer só uma bolinha assim num papel, aqui na lousa, ó. Se eu fizer assim, isso aqui é apenas um círculo. Mas assim, com o formato todinho, é uma esfera, tá certo? É um sólido geométrico chamado esfera. Nós temos também os que são chamados de paralelepípedos, que são em formatos de retângulo
com a base quadrada. Nós temos aqui um paralelepípedo. Eu trouxe esse daqui para vocês perceberem, ó. É uma lanterna, uma luminária, tá? Mas aqui ele tem um formatozinho de retângulo, tá vendo? A base dele é retangular e os lados são quadrados. Então, as faces ele tem retângulos e tem em formato de quadrado. Ó, quando eu junto assim, ó, bem mais curtinho, são todos do mesmo tamanho, se a gente for medir, tá certo? Então, esse aqui é um paralelepípedo, ele é diferente dos outros, por conta que ele tem essa base, ela é todo retangular e os lados quadrados, tá certo? Nos paralelepípedos, na maioria deles, eles têm a superfície toda plana e eles estão em formatos diferentes, tamanhos diferentes, tá certo? Por isso que o paralelepípedo, na maioria das vezes, ele tem um formato de retângulo de um lado, de um quadrado do outro, e assim vai, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês um exemplo de superfície plana e arredondada, tá certo? Bom, como eu mostrei pra vocês, o cilindro, ele tem a base dele arredondada, não é isso? Ele é em formato de círculo. Então, a base dele é formato arredondado e a superfície dele é plana, porque ela é do mesmo tamanho. Se eu abrir, ela fica toda do mesmo tamanho. É como se fosse o cubo. O cubo tem a superfície dele plana, lisa, retinha. Só que o cubo, todos os lados dele são iguais. Todos os lados são iguais. Então, o que é superfície plana? É uma superfície reta. Quando a gente abre ela, ela fica reta. E o que é uma superfície arredondada? Quando fica em formato de círculo, tá certo? Agora, eu vou mostrar pra vocês o que são as arestas e os vértices, tá certo? Aqui eu trouxe uma caixinha. Essa caixinha, ela tem um formato de retângulo aqui, ó. Podem perceber que aqui ela é maiorzinha. E aqui ela tem formato de quadrado, tá certo? Aqui é um quadrado. Então, o que que acontece? Tia, o que são arestas? Arestas são essas ligações aqui, ó. Essas linhas que tem de todos os lados, aqui, ó. Essa linha aqui. Uma linha que junta uma face à outra. É como se no meio de uma face e a outra tem essa linha e isso aqui é a aresta. E tia, o que são vértices? Aqui no meu livro tá mostrando uma palavra chamada vértice. O que é vértice? Vértices são esses pontinhos que se interligam, que tá montando a face e a aresta. Então, o pontinho daqui, o pontinho daqui, o pontinho daqui, o pontinho daqui, esse outro pontinho, esse e esse são vértices. Essas linhas que estão ao redor são as arestas. E os lados, como eu mostrei pra vocês, são as faces, tá certo? Tenham cuidado para não confundir. Tem que prestar bastante atenção, porque confunde mesmo, tá bom? Então, tenham bastante cuidado. Tia, esse sólido geométrico que tá na sua mão é um paralelepípedo ou um bloco retangular, que é como a gente chama. Ele tem os lados em formato de retângulo e as bases em formato de quadrado. O que é que diferencia ele do cubo? Qual é a diferença? É justamente essa. Os lados dele são retangulares e as bases são quadradas. Já no cubo, todas as faces são iguais, são todas em formato de quadrado, tá certo? No livro de vocês tem uma questão, tá pedindo diferenças e semelhanças entre sólidos geométricos. Então, vocês vão prestar atenção nesses detalhes que eu tô dando pra vocês conseguirem responder, tá certo? Questão de lados, faces, se todas são iguais ou se são diferentes de um pro outro, tá bom? Lá no livro de vocês está falando do cilindro e do cone. A tia não tem um cone aqui agora, mas dá pra vocês imaginarem um cone, né? Então, vamos lá. O cone, ele tem um formato como se fosse uma casquinha de sorvete, de cabeça para baixo, não é isso? Então, a base desse cone é circular. O cilindro da base dele também é circular, não é isso? Só que no cilindro eu tenho duas. Bom, como eu tava falando pra vocês, o cilindro, ele tem esse lado aqui arredondado, não é isso? Ó, a base dele é em
formato de círculo. No cone, eu tenho uma base em formato de círculo. O restante dele é como se fosse um triângulo. É como se fosse um triângulo assim, não é isso? Ó, que ele se junta e vai fazer o cone, tá certo? No livro de vocês, lá no final, se eu não me engano, tem um cone pra vocês. Aí vocês podem recortar e colar pra ver as diferenças, tá certo? Recortem todas as formas geométricas que tem lá mostrando pra vocês, os sólidos geométricos que tá pedindo no anexo 3, tá certo? Recortem todos e colem, que aí vocês conseguem fazer a atividade com mais facilidade, fica mais tranquilo pra vocês entenderem os lados, as bases, as faces deles, tá certo? Ó, fica bem mais fácil com você, com ele na mãozinha. Aí você vai observar se aquela base é em formato de quadrado, se é em formato de círculo, se os lados são em formato de triângulo, se são em formato de retângulo, ou se são em formato de quadrado, tá certo? Então, tudo isso vocês prestem bastante atenção. Se tiver alguma dúvida, vocês entrem em contato com a tia, não tem problema, mandem mensagem a qualquer hora, tá certo? Qualquer dúvida, entrem em contato. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, entre em contato com a tia, que a tia resolve. Até a próxima aula.